O nosso protagonista, Daesung, era apenas uma pessoa normal, mas um dia acabou sendo arrastado para as profundezas do inferno, sem qualquer aviso ou contexto. Para sobreviver neste lugar, ele teve que desistir de sua humanidade e assim se tornou forte o suficiente para derrotar o soberano do submundo e retornar à Terra. Esta é a parte 10. Caso ainda não tenha visto as partes anteriores, deixarei uma playlist abaixo para vocês. Agora continuaremos de onde paramos. Nosso protagonista chega ao portal aquático montado em um dragão. Os caçadores presentes ficam surpresos com a sua chegada. Logo em seguida, Daesung se depara com a garota de antes e pergunta se ela é também do inferno. No entanto, ela acaba falando várias coisas sem sentido, fazendo Daesung se perguntar o que há de errado com ela. Ryu comenta que tudo mudou novamente. Desde que ele chegou, o barulho desapareceu. Com isso, ela diz para saírem dos portais. Mas antes de terminar de falar, Harin chega e pergunta se Ryu consegue ficar longe de problemas. Ela informa a Daesung que assumiu a liderança da equipe de suporte. Daesung pensa que isso é ruim, pois o número de bastardos que estão chegando está aumentando. Ryu comenta que eles são inúteis, especialmente Baek e que Harin é igual. Irritada, Harin pergunta se ela acha que vai ficar com medo se olhar assim, questionando quem curou todos os caçadores feridos pela maldição de Ryu. Para alguém que causou um acidente e que desapareceu naquele dia, ela deveria saber quando agradecer. Em seguida, Daesung usa seu poder e pergunta se as duas podem parar. Após isso, os caçadores partem em direção ao portal. Daesung se pergunta por que essa garota está com ele. Ryu pensa que não dói se estiver perto desse homem. Jang, disfarçado, pensa que neste dia chegou a hora de Daesung. Ao entrarem no portal, Harin comenta que são atacados com muita facilidade devido à baixa visibilidade. Devido a isso, ativa sua habilidade de detecção de luz. Os outros caçadores ficam surpresos, dizendo que tudo está brilhando e que era como esperado de Harin, que é muito talentosa. Pouco tempo depois, Harin alerta que algo está vindo e pede para todos se prepararem. Em seguida, várias pequenas criaturas se aproximam deles, mas rapidamente uma criatura enorme de classe 1 chamada Ginger aparece. Surpresa, Harin se pergunta o que é isso. Os outros caçadores também não conseguem acreditar, se perguntando como vão capturar um monstro desse tamanho. Logo em seguida, o monstro começa a atacar os caçadores, mas Daesung consegue deter o ataque facilmente. Daesung estava feliz, pensando que pode chegar em casa rapidinho, porém a criatura mergulha novamente. Devido a isso, Daesung fala para Ryu que, se ela o ajudar, ele também ajudará com seu problema. Rapidamente ela confirma. Daesung pede para ela não ser irritante e pegar os monstros que estão se escondendo lá embaixo. Ela diz que fará o que ele pediu. Em seguida, Harin recebe um rádio de Daesung que diz para ela cuidar dos que estão voando. Ao olhar para cima, ela começa a ver várias criaturas. Jang, um pouco mais afastado, comenta que chegou a hora, ativando sua habilidade Autoridade de Furtividade. Daesung pensa que é como esperado. Ryu pula no mar sem preocupações. Em outro lugar, Chanho se encontra com Shin. De volta à dungeon, Ryu começa a mergulhar cada vez mais fundo, pensando para que as criaturas venham até ela. Logo em seguida, a criatura emerge novamente. Harin diz para todos se concentrarem na batalha. Daesung comenta que é apenas um boneco estranho que gosta de comer e elogia o trabalho da garota, dizendo que agora é sua vez, partindo para cima da criatura. O monstro tenta acertá-lo, mas não consegue. Daesung então usa o sopro do Rei das Chamas, atingindo o monstro diretamente. Ele comenta que está quente, dizendo que deveria assoprar antes de comer. Após isso, a criatura explode em vários pedaços. Ryu, observando, pensa que Daesung é o único que superou suas expectativas. Ela sente que pode se livrar daquela voz irritante e grita para ele resolver seu problema agora. Daesung fala que ainda restam alguns e pede para ela ser paciente. Irritada, Ryu pensa que Harin, aquela que busca atenção, ainda está lutando.
As criaturas voadoras avançam contra os caçadores, mas com o suporte de Harim eles conseguem eliminá-las. Em seguida, outro grupo de caçadores se aproxima, dizendo que vão ajudar, pois já lidaram com os outros. Harim confirma pedindo para eles apoiarem os demais. Nesse mesmo barco, Jang estava presente com sua habilidade ativa. Ele pensa que os preparativos foram concluídos. Primeiro, pegar e eliminar o peixe grande de classe S, Harim. Assim, ele começa a se aproximar dela. Porém, Jang sente algo e se pergunta o que é essa premonição ruim. Para sua surpresa, ao olhar para trás, Daesung já estava próximo dele. Daesung, sem perceber a presença de Jang, pergunta a Harim se ela ainda não terminou, dizendo que está realmente demorando. Harim responde que estão fazendo o melhor que podem. Daesung entra no barco e comenta que, se isso é o melhor que ela pode fazer, então deveria sair do caminho. Ele ativa sua habilidade Bola de Fogo, em modo chama escaldante. Assim, uma enorme bola de fogo é criada, lançando várias chamas ao redor. Ao acertar um dos caçadores, Harim pede para ele parar, perguntando por que está atacando os aliados também. Mas ela logo percebe que, na verdade, ele acertou Jang. Os caçadores começam a perguntar quem é ele. Daesung comenta que esse cara ainda não morreu, questionando se ele é também um monstro marinho. Em seguida, Jang aplica uma seringa em seu corpo, dizendo que vai arrancar a cabeça de Daesung. Na sequência, Jang cai no mar e os caçadores começam a ser atacados novamente. Harim usa sua barreira de força, mas não tem tempo suficiente, sendo salva por Daesung. Jang reaparece transformado, agora como um monstro de classe S. Jang diz que agora é hora da vingança e ataca Daesung. Do lado de fora, Chanho fala que, se ela os ajudar, gastarão cada centavo que tem para salvar o diretor Huang. Shin pergunta como ela pode ajudá-los. Chanho fala que quer saber o paradeiro de Park Hyuk. Ela responde que o paradeiro desse cara é um grande segredo, por isso acha que ele deveria discutir isso com o diretor. Voltando para a dungeon, Daesung pensa que, se usar sua habilidade, todos os caçadores próximos podem morrer, o que seria bem irritante. Nesse momento, ele acaba sendo pego por Jang. Jang diz que vai acabar com ele agora, lançando outro ataque. Harim, observando, pensa que Daesung foi atingindo, mas logo ele reaparece atrás dela, dizendo que Jang encontrou o lugar perfeito para sua morte. Surpresa, Harim se pergunta quando ele chegou ali. Daesung começa a se aproximar de Jang, ativando sua habilidade Fúria Extrema. Jang se pergunta o que Daesung está tentando fazer. Ao olhar para cima, Jang vê uma enorme bola de fogo azul vindo em sua direção. Ele se questiona por que está tão forte, mas acaba sendo atingido. Jang grita dizendo que vai esperar por Daesung no inferno. Daesung se pergunta o que esse cara estava dizendo agora. Ryu estava bastante feliz, dizendo que era como esperado de Daesung, enquanto Harim não conseguia acreditar no que viu. O sistema informa que a existência da Honshu, a autoridade do tomar da dimensão, flui pelo corpo do governante absoluto, fazendo com que ele adquira as autoridades de furtividade e transformação. Agora, ele pode usar a aura de Éter. Daesung se pergunta o que seria essa existência de Honshu. Do lado de fora, Jin-sang chega e anuncia que o clã de carregadores mais forte apareceu. Yonggi-chil também está presente, fazendo mais uma transmissão ao vivo para todos. Ele comenta que essa é sua primeira experiência como carregador no portal aquático, começando com a ajuda do diretor de Bola de Arroz. Em outro lugar, no centro de treinamento da fortaleza, Ryu está bastante irritada, mas Daesung acaba a acertando. Ela pergunta o que ele está fazendo, pois tinha pedido para ele expulsar os fantasmas, e ao invés disso ele deu um tapinha em sua testa. Daesung explica que não é um fantasma, mas sim um feitiço mágico que penetrou em sua cabeça. Ele apertou bem, então deve estar tudo bem agora. Em seguida, ele pergunta como ela conseguiu esse poder. Ryu responde que entrou em um portal de despertar. Daesung fica surpreso ao ouvir isso. Ela revela que vai lhe contar algo ultra secreto. Às vezes, um portal de despertar aparece dentro de um portal de monstros. Ela queria tanto despertar que assumiu o risco e entrou em um portal do despertar. Daesung se questiona se no inferno também teria um portal assim.
Logo após, o sistema avisa que um ser celestial invadiu o território do Rei Fantasma e a missão de emergência do Pantheon começa. A penalidade por rejeição é que a manifestação do Pantheon é reduzida em 21%, como uma recompensa de 1 milhão de pontos de conquista. Daesung diz que está tudo pronto, então decide ir embora. Na prisão exclusiva para caçadores, um guarda avisa Huang que ele tem um visitante. Para a surpresa de Huang é Shin. Ele fica feliz ao vê-la e comenta que parece que ela está bem de saúde. Huang menciona que Park Hyuk pode ter uma maneira de restaurar a aura de Datian destruída dela. No entanto, há alguns problemas envolvendo a Hongma, então ele aconselha Shin a pensar bem antes de tomar uma decisão. De volta a Daesung, o sistema informa que ele entrou no Pantheon com seu servo. Confuso, Daesung pergunta sobre isso, e logo em seguida, Ryu aparece ao seu lado. Surpreso, ele pergunta como ela conseguiu entrar. Ryu responde que também quer se tornar habilidosa em magia e pede que ele a ensine, chamando-o de mestre. Em seguida, uma tela exibe as habilidades de Ryu. Daesung percebe que parece que a pessoa que colocou o selo mágico nela a registrou como uma serva, deixando-o em dúvida sobre o que fazer. Ele então a pega pelo braço e fala para irem para o território do Rei Fantasma. Após os dados serem carregados, Daesung se encontra preso e uma missão é enviada. Ele está em uma masmorra com selo mágico e seu objetivo é eliminar o coletor de fantasmas. Daesung comenta que eles chegaram no pior momento possível. Ryu aparece, impressionada com as coisas incríveis do lugar. Daesung pede para Ryu soltá-lo, mas ela pergunta por que ele não pode se libertar sozinho. Daesung explica que seu poder mágico está selado na corrente. Ryu decide tentar ajudá-lo e pouco tempo depois, Daesung pergunta como ela conseguiu resolver isso. Ryu manifesta sua magia e comenta que esse parece ser o encaixe perfeito. Daesung fica impressionado com quanto as habilidades de Ryu melhoraram. Logo, eles escutam um barulho e Daesung diz que é o carcereiro-chefe. O coletor de fantasmas aparece diante deles. Ryu pergunta se precisa lidar com isso de maneira discreta. Em outro lugar, Chanho se encontra com Shin novamente. Ela pede para ele entrar no carro, pois vai levá-la até o laboratório de Park Hyuk. Em outro cenário, Roman comenta que um homem recebeu uma ampola de monstros com habilidades sobrenaturais e morreu em vão. Porém, como já cultivou amostras suficientes, não importa. Ele então escuta um aviso informando que as cobaias de teste chegaram na entrada. Ao olhar no monitor, ele vê Shin e Chanho, comentando que havia esquecido que as cobaias estavam a caminho. Ele observa que Shin é apenas uma caçadora aposentada de rank A que foi expulsa, e Chanho é o diretor do clã Daesung. Ambos devem ser muito úteis. De volta a Daesung, Ryu usa suas habilidades para paralisar, enfraquecer e aplicar outros debuffs no carcereiro. Em seguida, Daesung o ataca por trás. Ryu fica feliz dizendo que suas habilidades são as mais poderosas nesse lugar. Daesung comenta que de agora em diante será perigoso e sugere esconder a boneca em mais alguns lugares. Ryu pergunta como Daesung conhece suas habilidades. Daesung responde que sabe porque tudo aparece em sua janela de status. Pouco tempo depois, eles chegam à missão 2, cujo objetivo é escapar do labirinto. A missão informa que a vitalidade de ambos se esgotará aos poucos, e há um coveiro em cada ponto do labirinto que precisa ser derrotado para restaurar a vitalidade. Daesung comenta que não é difícil escapar do labirinto, pois já esteve lá antes. Ele então pede a boneca de Ryu. Ela pergunta o porquê disso. Daesung explica que irá primeiro e depois a chamará. Ryu responde surpresa, dizendo que ele está sugerindo que vai passar por lá sozinho por ser muito perigoso, afirmando que ele é muito legal. Daesung pensa que não aguenta mais ouvir essa garota e a acha muito esquisita. Ele percebe que o fato de o coveiro restaurar a vitalidade é uma armadilha, pois apenas atrasa o tempo e reduz a vitalidade mais rápido. Sem perder tempo, Daesung avança rapidamente. Assim que entra no labirinto, várias vinhas avançam em sua direção. Ele percebe que, ao entrar em contato com os espinhos, sua velocidade diminui. Logo se depara com um dos coveiros, que o ataca rapidamente.
Daesung desvia a tempo e continua em direção à saída. Entretanto, logo outro coveiro aparece e o ataca, forçando Daesung a se defender. Ele percebe que a situação está crítica e teme acabar morrendo ali. Em outro lugar, Chanho pergunta se Shin tem certeza de que estão no lugar certo e que podem encontrá-lo. Shin responde que esteve ali apenas uma vez. Chanho pergunta por que o elevador é tão grande, e Shin comenta que isso é estranho, pois não havia nada parecido antes. Nesse momento, Roman aparece e se apresenta como assistente de Park Hyuk, dizendo que é um prazer conhecê-los. Voltando para Daesung, ele chama por Ryu, mencionando que tentou contatá-la várias vezes e pergunta por que ela não atendeu. Daesung pede para ela trocar as bonecas rapidamente. Ao usar seu poder, um dos coveiros aparece atrás dela. Daesung pede para Ryu se acalmar, explicando que é ele. Confusa, ela pergunta o que aconteceu. Daesung diz que explicará os detalhes mais tarde, pedindo para segui-lo. Logo depois, ele abre uma escada. Pouco tempo depois, uma nova missão surge. O objetivo é derrotar o Rei Fantasma, que foi contaminado por um fragmento celestial. Daesung percebe que isso é um problema, pois eles estão um passo atrás. Ele diz que o Rei Fantasma já se tornou um aliado dos desgraçados celestiais, o que dificultará eliminá-lo devido à possessão pela extorsão da alma. Ao abrir a tela de status de Ryu, Daesung decide adicionar 2 pontos à habilidade de morte instantânea, aumentando sua taxa de sucesso. No entanto, se a habilidade falhar, o lançador morrerá. Daesung informa a Ryu que aumentou o nível da sua habilidade final. Ryu sente-se mais poderosa e comenta isso. Daesung pede que ela use a habilidade naquele cara. Ryu hesita, preocupado em perder toda a sua força, mas pergunta se está tudo bem. Daesung confirma, ele pensa que, se ela não fizer isso, será difícil para ele completar a missão. Ao ativar sua habilidade de morte instantânea, Ryu consegue acertar a criatura, mas desmaia logo em seguida. Daesung, observando, comenta que ela conseguiu e agora é sua vez. Ele então ativa a naturalização de sangue e rapidamente avança. Ele pensa que o monstro desgraçado invocou a espada do pecado para enfrentá-lo. No momento em que Daesung tenta atacar, o monstro bloqueia seu golpe e acerta um ataque fatal em Daesung, o absolvendo para dentro da espada. Dentro da morada das almas que repousam na espada do pecado, várias almas avançam contra ele. Daesung comenta que acha que ainda não sabem quem ele é e que ele é quem vai devorá-los. O Rei Fantasma então vai até Ryu e se prepara para eliminá-la. No entanto, assim que vai desferir o golpe, a espada começa a se mover sozinha. Daesung pergunta se o Rei Fantasma ainda não entendeu a situação e em seguida o apunhala com a espada, completando a missão de eliminá-lo. Daesung, frustrado, pergunta por que ele tem que resolver os problemas de todos, mas logo percebe que ainda não acabou, pois outro ser aparece e pergunta quem ele é. O sistema dá uma nova missão, derrotar essa criatura, o Ser Celestial, que fez uma lavagem cerebral no Rei Fantasma, o verdadeiro governante daquele lugar. E assim chegamos ao final deste vídeo. Como sempre, espero que tenham curtido. Não se esqueça de deixar o like e se ainda não é inscrito, não custa nada se inscrever. Isso me motiva bastante a trazer novos vídeos o mais rápido possível. Se chegou até aqui, só tenho a agradecer. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!